ficaram, nós teremos uma aula dedicada à resolução de exercícios sobre esse tema que vocês vão começar a ver hoje, que é a parte de ondas, teoria ondulatória e tal. Aqueles que quiserem ficar, vai ser de 2 às 4. Nós não vamos fazer intervalo, e aí, ao término vai ter o café ali em cima, mais ou menos até as 4, 4h30. São cerca de 8, 9 exercícios que eu vou trabalhar com vocês. Tá? Quem está vindo pela primeira vez aqui? Acho que tem poucas pessoas hoje, né? Certo. Só um aviso que eu sempre dou para ter atenção com o e-mail, porque a nossa comunicação vai ser feita majoritariamente por ele. Tem também um grupo no WhatsApp que, se vocês quiserem entrar, às vezes a comunicação é feita por lá também, algumas pessoas preferem. Então, e um último aviso é que a atividade, a próxima prática experimental sobre matéria escura, originalmente ela aconteceria no dia 28, né? Mas aí agora a gente vai deixar para outubro, se não me engano, no dia 12, que é um feriado, mas como vai cair no sábado, talvez algumas pessoas estejam aqui. No próximo sábado, a gente vai ter também essa aula de exercícios, mas relacionada a ondas. No caso, ondas eletromagnéticas, que vai ser a segunda parte que o Nathan vai fazer com vocês na semana que vem. Tudo bem? Bom, então é isso. Queria apresentar o professor Nathan Berkowitz, que é professor aqui do IFT, diretor aqui do ICTP Cypher, que é esse centro vinculado ao IFT, que vocês já conhecem, né, das pastinhas e tal. Então é isso. Bom curso a todos. Obrigado, Nathan. Tá bom, obrigado. Tá bom, eu vi que é a primeira vez para alguns de vocês, só para entender melhor o formato. Então, vocês são do último ano, do penúltimo ano? Quantos são do último ano da maioria? E do penúltimo ano? Tá bom. E ondas, quantas pessoas já viram alguma coisa sobre onda? Tá, então quando eu começo a falar sobre isso, eu vou continuar a perguntar, só para ter ideia das coisas que estou revisando, as coisas que são novas. Mais uma pergunta, números complexos, quantas pessoas já viram? Tá bom. Tá, então é mais fácil a segunda vez, então até melhor que vocês já viram alguma coisa. Tá, então... Então, como que o Lucas falou, eu vou falar hoje e semana que vem, e coisas que não consigo fazer hoje, vou, obviamente, continuar até semana que vem. Então, o assunto é ondas, mas tem vários tipos de ondas. Então, hoje, vou começar discutindo água, não porque é a onda mais simples, mas porque todo mundo já visualizou, então tem alguma ideia do que está acontecendo. E depois, onda de som, e provavelmente só semana que vem falar um pouco sobre luz. E talvez até ondas gravitacionais, que agora estão na moda, porque eles foram detectados. Vou falar um pouco sobre isso. E talvez no fim eu vou falar alguma coisa sobre a teoria de cordas, que também envolve ondas, de algum jeito. Tá, então, para começar a discussão de ondas, tem um brinquedo que é do Rogério. Quantos fizeram um mini curso de Rogério, só curiosidade, de cosmologia? Tá. Tá bom, eu converso com vocês depois para saber como vocês decidem quais vocês fazem, quais não. Tá, então preciso 2 pessoas. Então, pode ser da frente. Daqui. Só para segurar. Só pode ver. Então, todo mundo sabe o que é isso, e para ter uma onda, você precisa de algum tipo de meio para a onda se propagar. Então, obviamente é um mole, então pode pegar, e tem que ficar bem longe. Então, tem 2 tipos de ondas. Então, um tipo de onda se chama onda longitudinal. Pode brincar, depois eu vou.
e tem outro tipo que é transversal. Então, qual a diferença? Então, longitudinal, a coisa que está propagando, o movimento dos objetos é na mesma direção como ele está propagando. Transversal é diferente. O movimento do objeto que está propagando é perpendicular à direção da propagação. Então, vamos fazer o longitudinal primeiro. Então, vamos segurar isso. Agora, a maneira para fazer é você faz um movimento assim. Agora, eu acho que é melhor para ficar um pouco mais... segura um pouco. Agora, tenta de novo. Agora, você pode ver como que está... A coisa que está acontecendo é que o movimento deste coisa de plástica é assim, mas ela está se propagando e depois se refletindo. Então, ele faz e ela só segura, ela não está fazendo nada e ela reflete. E, obviamente, depois, por causa de fricção e calor, vai acabar. Mas essa é a maneira que o som se propaga. Agora, tem outro tipo de onda que seria transversal. Então, para fazer isso, você faz assim. Agora, você pode ver que o movimento da plástica é para cima e para baixo. Mas a coisa está propagando nessa direção. Então, faz de novo, só. Então, está indo muito rápido, então parece que está só fazendo assim, mas tenta fazer um pouco mais rápido. Faz assim, isso. Agora você pode ver que ele está indo para uma direção, depois para outra. Tem alguma pergunta? Tá, tem outro tipo de onda que vocês podem fazer. Então, precisa ter um meio, mas pode ser pessoas. Então, tem outro tipo de onda que é uma pessoa levanta e depois pessoas ao lado dele levantam e faz assim. Certo? Todo mundo conhece esse tipo de onda também. Agora, isso é uma onda longitudinal ou transversal? Transversal, certo. Porque o movimento é assim, mas está propagando nessa direção. Tá bom, obrigado. Tem alguma pergunta? Tá, então... Eu tenho. Sim. Pode me dar um exemplo de tipo de onda transversal? Sim. Então, eu já acabei de dar um, que seria o movimento de onda no meio de pessoas. Então, essa é uma onda transversal, onde o movimento é perpendicular da direção da propagação da onda. Outro exemplo que vamos ver semana que vem é luz. Então, a luz também, não é bem um movimento de partícula, mas o campo eletromagnético, o movimento dele vai ser transversal à direção da propagação da onda. Mas o som é diferente. O som, o que está acontecendo é que você precisa ter um meio para ter a propagação do som. E, por exemplo, moléculas de ar. E as moléculas de ar, por causa das moléculas, têm pressão. Então, quando a pressão é mais alta, você escuta alguma coisa. Ou quando a pressão é mais baixa, também você escuta alguma coisa. Então, a pressão do ar normal, vamos chamar 1. Não? Então, tem unidades, você pode usar as unidades que você quiser. Mas, se você tem variações dessa pressão, você vai ouvir como som. A variação pode ser maior de 1 ou menor de 1. E, de fato, seu ouvido consegue ouvir variações de até 10 a menos 5 vezes essa variação. Então, você consegue ouvir variações muito pequenas, porque seus ouvidos são sensíveis. Então, esta pressão aqui, o que está acontecendo é que você tem, por exemplo, alguma explosão. A explosão vai aumentar a pressão do ar no lugar onde a explosão acontece. Então, nesta região, a pressão vai ser mais alta que 1. O que acontece é que essas moléculas aqui vão bater com moléculas aqui
e esta pressão vai aumentar nessas direções. Então, a onda de som vai, obviamente, propagar em todas as direções. Mas a direção dessas partículas que estão movimentando, esta pressão aqui, este aumento de pressão, está na mesma direção como a propagação da onda, não é perpendicular. Então, por isso o som é um tipo de onda longitudinal. Não tem nada vibrando na direção perpendicular à direção da propagação da onda. Está claro como... Sim? No curso de cosmologia, a gente estava vendo que a quantidade de luz que uma estrela emite, quando a gente vela, é inversamente proporcional ao quadrado da distância. A mesma coisa acontece com as ondas de som? Tá, então você está perguntando como que a intensidade varia quando você fica mais e mais longe. Eu não tenho certeza, mas acho que é um pouco menos que 1 sobre r quadrado. Então, esta lei de 1 sobre r quadrada vem porque a área desta esfera vai como r quadrada. Então, se você preserva toda a energia, vai como 1 sobre r quadrada. Mas por causa toda a energia do som não vai ser preservada, vai ser transferido para calor e coisas assim, então vai ser menos que 1 sobre r quadrado. Mas acho que nunca vai ser mais do que... Embaixo d'água tem a pressão que exerce contra o nosso ouvido. Mas, relevando isso, qual é já... Quando estamos embaixo d'água, qual é a variação inicial de pressão embaixo d'água? Tá, com som, por exemplo. Tá. Então, eu mencionei com ar. Então, o som pode ser transmitido em qualquer médio. Não tem que ser ar, pode também ser água, pode ser outro fluido. Tem que ser um fluido. No vácuo, o som não propaga. Então, na água, o som propaga e a velocidade depende da profundeza da água. E eu não sei a fórmula exata, mas eu posso chutar. Então, a pergunta é mais rápido ou mais lento a água, o som, velocidade do som? É mais lento? Tá. O problema é que eu não sei, eu tenho que pensar sobre a resposta. Mas quantas pessoas acham que é mais rápido? Quantas pessoas acham que é mais lento? Tá, eu também estou em dúvida, deixa eu pensar. Então, tem uma fórmula da velocidade que depende de 2 fatores. E vamos ver uma fórmula parecida para velocidade de transmissão de uma corda. Vou falar isso depois. Mas se você tem uma fórmula que aqui você tem densidade. Então, se você tem um médio que é mais denso, a velocidade é menor. E se você tem um médio onde... é uma palavra que eu não sei exatamente como... É resistência. Então, é tensão. Se você, por exemplo, se você muda a pressão aqui, qual é a resistência do médio para esta coisa voltar? Você pode pensar como um mola. Então, se você tem um mola que é mais... deveria ter feito isso antes. Se isso é mais... se a tensão é maior, então se fosse assim, a velocidade vai ser mais rápido. Se é menos tenso, a velocidade vai ser mais devagar. Então, este aqui vai no numerador. Agora, a pergunta é para o ar. Obviamente, para a água, a densidade
é muito maior. Então, isso indica que a velocidade seria menor. Mas eu não tenho certeza da resistência. Então, mas eu chutaria, por causa desse fator, que a velocidade na água seria menor. Podemos ver no Google, ou se alguém quer ver no Google, sim? Essa fórmula serve só para o som ou para qualquer? Eu sei que é válido para som. Se você, eu não posso afirmar para outras coisas, mas para som isso é válido. Tem outras perguntas? Tá bom. Então, água agora. Então, vamos voltar ao som. Obviamente, tem várias propriedades de som que são interessantes e vamos discutir. Mas a água talvez seja um pouco mais fácil visualizar, porque você já viu uma onda da água. Então, se você tem a superfície da água e você, obviamente, joga uma pedra aqui, ele vai produzir uma onda que vai crescer. Então, vamos querer tentar descrever a altura da água. Então, a água você pode ver, porque, obviamente, uma onda pode ser um pouco mais alta ou mais baixa do que a superfície da água. Então, essas vão ser estas linhas aqui, onde é mais alto. Então, a onda, eu vou usar essa letra psi para significar a altura da água. E vamos decidir que vamos colocar a superfície da água normal ser 0, só para achar o ponto 0. Então, se isso é o ponto onde você joga a pedra, vamos chamar este ponto R igual a 0. Então, a onda vai depender de duas funções. Uma função que seria o tempo e outra função que seria a distância deste ponto aqui. Então, ele só depende da distância. Então, embora tenha as duas coordenadas, x e y, ele somente vai depender do raio, que é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. E queremos escrever esta função. Então, a função, obviamente, vai depender de t e r, e vai ter uma propriedade que não vai ser um constante de tempo, obviamente. Estes ondas aqui vão crescendo, eventualmente vai acabar, mas supõe que é bem no começo, quando não está acabando. Então, você tem um valor que eu vou chamar de amplitude, que vai ser este valor aqui, e depois, supõe que quando t é igual a 0, a superfície é 0. Então, esta função sen tem a propriedade, se eu tenho seno de x, as pessoas conhecem, obviamente, essas funções aqui, eles têm a propriedade que são periódicos, e se este fosse o ponto x igual a 0, este ponto aqui vai ser o ponto x igual... Desculpa, eu queria fazer aqui. Então, x igual a menos π. Aqui é x igual a menos 2π. Aqui é x igual a menos 3π sobre 2. Etc. Aqui é x igual a π sobre 2. Então, imagino que todo mundo conhece isso, certo? Então, é periódico, cada 2π ele vai voltar.
Talvez use outra cor para mais fácil visualizar. E o amplitude aqui, qual é o valor? Aqui. E aqui é menos 1. Né? Então, esta é a função e a função cosseno. É parecido, é só alterado por π sobre 2. Então, se esta fosse a função... A diferença é que, em vez de ser x igual a 0 aqui, vai ser x igual a 0 aqui. Certo? E aqui vai ser x igual a π. Então, essas funções aqui vão repetir. Então, outra vez, este vai de 1 até menos 1. Então, essas funções têm várias propriedades. Então, algumas propriedades importantes. Então, o seno de x mais 2π, obviamente é igual ao seno de x. E seno de x é igual menos seno. Isso é fácil ver. Se você... Aqui é x igual a 0. Se você vai para x positivo, é o negativo do que x negativo. Então, tem esse tipo de propriedade. O cos também é periódico. Mas ele tem a propriedade que se você faz o cos de menos x, é igual a cos de x. É simétrica se você troca o x com menos x. Tem alguma pergunta sobre essas coisas? Sim. Por que ele deu o pivô positivo depois? Desculpa? Não, do cosseno. Sim. É que eu não entendi muito bem as marcações. Tá, então, esta linha amarela parece o mesmo aqui e aqui. A única diferença é que o ponto que eu chamo x igual a 0 aqui é quando o cos x é igual a 1. Então, cos de 0 é igual a 1. Mas o seno de 0 é igual a 0. Então, esta linha... Vamos separar. Confundir. Aqui é x... Só vou colocar o x múltiplos de π. Então, x igual a 0 para o seno é 0, x igual a 0 para cosseno é 1. Mas quando x igual a π, também é 0 aqui, aqui é menos 1. Então, você pode ver que as linhas que estão, os picos aqui, são semi-inteiro múltiplos de π. É menos 3π sobre 2, menos π sobre 2. Aqui, os picos são números inteiros de π. Então, tem uma maneira para escrever esta fórmula, que se você faz seno de x e você troca a posição por π sobre 2, você vai ter cosseno de x. Então, o seno de x mais π sobre 2 é igual a cosseno de x. Quando, por exemplo, x igual a 0, vai dar x igual a π sobre 2 no seno. Então, esta é outra maneira para relacionar essas duas fórmulas. Outra pergunta? Como que eu vejo isso, esta pergunta? Então, esta é a função cos de x. Então, se você faz uma reflexão nesta linha aqui, que troca o x com menos x, a função fica o mesmo.
Então, por isso, esta função tem propriedade. Se você troca x para menos x, a função é o mesmo. É simétrica se você troca x para menos x. Este aqui é antissimétrico, ele troca sinal quando você troca. Você respondi a pergunta? Eu não entendi a pergunta, mas tem mais perguntas sobre essas funções? Tem outra maneira para entender estas funções aqui, que são, eles escrevem se você desenha o círculo no plano, então esse seria o eixo y, esse seria o eixo x. E você pega qualquer ponto no círculo. Então, vamos pegar o ponto aqui. Então, este ângulo aqui, eu vou chamar, eu não deveria ter chamado x, porque eu estou chamando isso x. Vou chamar isso alfa. Então, este ângulo é alfa. Então, talvez melhor usar alfa aqui também. Então, tudo alfa. Então, vou reservar alfa para o ângulo, só para mais fácil. Tá, então, se você pegar este ponto aqui do círculo, então este é um círculo com raio igual a 1. Então, isso quer dizer que x quadrada mais y quadrado igual a 1, certo? Porque tem raio igual a 1. Agora, se você pegar este ângulo aqui e você tenta descrever qual o valor de x e y para este ângulo aqui, é exatamente x igual cos alfa e y. Então, para qualquer ângulo aqui, o cos e sin pode ser definido desta maneira também. Então, quando alfa igual a 0, ele está aqui. Certo? Alfa igual a 0, se ele está aqui, obviamente x igual a 1 e y igual a 0. Que também bate com isso. Então, são todas definições, obviamente, equivalentes dessas funções. E com essa definição é óbvio que é periódico. Se você troca alfa com alfa mais 2π, ele vai voltar. Alguma pergunta? Sim. Ali no primeiro, na primeira marcação do seno de alfa. Sim. Qual é o valor ali? É o menos p? Não, Aqui? não, mais da esquerda. Essa aqui é 0. Então, quando x igual a menos 2π, ele está 0. Então, esse é o x igual a 0. Aqui é x igual a 0. O alfa igual... não é x, é sin alfa igual a 0. Alguma pergunta? Tá, então a onda que eu vou desenhar aqui vai ser relacionada com esta função aqui. Então ele vai depender do t, vai depender do r, mas vai ser periódico, que quer dizer que se eu considero todos os tempos e todos os raios, vai ser uma função que vai se repetindo. Então, eu vou colocar alguns parâmetros aqui. Então, este parâmetro eu chamei amplitude. Este parâmetro aqui eu vou chamar frequência angular. Vamos entender depois por quê. E tem mais um parâmetro aqui que vai depender, que vai ser proporcional ao raio.
a distância deste ponto aqui, que eu vou chamar K. Que as pessoas chamam, acho que wave, não. Número de onda. Mas o mais importante é relacionar K com o comprimento da onda. Então, K... A pessoa pode ler deste lado, se eu escrevo aqui. Onde lambda é comprimento de onda. E frequência angular quer dizer que a frequência é igual a ômega dividido por 2π. Então, temos já 3 parâmetros que entram na definição da função da onda. Temos parâmetro que é a amplitude, que está relacionado com a intensidade da onda. Obviamente, se a pedra fosse maior, a amplitude desta onda vai ser maior. Se a amplitude, se A fosse 1, então o psi, o máximo e mínimo do psi vai ser 1 e menos 1, porque o seno só vai de 1 até menos 1. Mas se A fosse de 100, então o valor disso vai de 100 até menos 100. Então, amplitude média é a densidade. Agora, o que é este parâmetro aqui? Então, suponha que esses ondas estão, obviamente, estão flutuando e tem uma certa frequência. Se você espera algum tempo, a foto da onda vai ser o mesmo. Porque a onda vai subir, mas depois vai descer, depois vai voltar a subir. Então, se o t vai para t mais 1, vamos falar t vai para t mais 2π. Se ômega fosse 1, esta função vai ser o mesmo, porque a função, lembra, tem esta propriedade aqui. Se você adiciona 2π à função, ele fica a mesma função. Então, esta onda tem a propriedade que t vai para t mais 2π, agora dividido por ômega, implica que o psi vai para psi. É a mesma função. Porque se eu mudo t para t mais este valor, este ômega aqui vai cancelar este ômega aqui, ou w, se quer chamar w. Então, a função vai ser o mesmo. Então, ômega sobre 2π vai dizer para você com quanta frequência. Se a frequência é maior, o tempo que tem que esperar para ele voltar é menor, certo? Então, a frequência é maior. Então, ômega, ou mais precisamente, ômega sobre 2π, vai falar para você quantas vezes ele vai acontecer num certo tempo t. Então, se mede, por exemplo, o tempo em segundos, se este fosse, por exemplo, 3 por segundo. Então, t, obviamente, tem dimensões dos segundos. Então, ômega, o w, tem unidades de 1 sobre segundo. Então, este diria para você que a onda vai acontecer 3 vezes em cada segundo. Então, este ômega mede para você a frequência. Se chama frequência angular só por causa desse fator de 2π. Então, a frequência é sem este fator de 2π. Agora, o que é este K? Então, outra vez, se eu ando esta distância aqui, eu quero saber a distância entre as duas ondas. Eu quero saber quanto eu tenho que aumentar o raio para repetir o padrão. Então, eu uso a mesma regra. Então, se R vai para R mais 2π sobre K,
também a função se repete, certo? Pelo mesmo motivo. Esta função é invariante se eu mudo ele por um fator 2π. Então, se eu mudo o raio por 2π sobre k, a função vai se repetir, igual como aconteceu aqui. Então, esse 2π sobre k é exatamente essa distância aqui. Sim. Com essa função, você está descrevendo os pontos na onda ou está descrevendo a distância entre os dois os comprimentos de onda? Então, neste momento, estou descrevendo a distância entre essas duas ondas. Distância. Então, está no mesmo tempo com esta função. Porque esta função é uma função do tempo e também da distância de onde a pedra caiu. Então, eu posso congelar o tempo, deixa t igual 1, por exemplo, e só varia este r. Então, estou olhando uma foto da onda e eu quero saber a distância entre esses dois picos. Exatamente. Então, esse 2π sobre k por causa desse fato aqui, é o comprimento da onda, que as pessoas usam a letra lambda. Então, se k é igual a 2π sobre lambda, lambda é igual a 2π sobre k. Então, lambda é igual ao comprimento da onda. Então, consegui identificar esses parâmetros aqui como amplitude, a frequência angular e 2π sobre a comprimento da onda, que acho que algumas pessoas chamam número de onda, mas independe. É mais fácil lembrar que é comprimento da onda. Uma pergunta? Sim? Então, esse parâmetro serve para a gente saber quanto tempo demora ou qual a distância para repetir o padrão. Isso. Agora, tem mais uma propriedade da onda, que é a velocidade da propagação. Então, quando eles fizeram esse experimento com esse mole aqui, tinha uma certa velocidade. Agora, se tem som, tem uma velocidade de som. Neste caso aqui, queremos calcular a velocidade da onda da água. Então, a onda vai começar a propagar e queremos saber com qual velocidade ela propaga. Então, já temos todos os parâmetros aqui, então tem que ser alguma função desses parâmetros. Então, como que vamos calcular a velocidade? Então, temos o pico aqui, e este pico está andando, certo? E queremos saber, por exemplo, para ele andar um metro, quantos segundos vai levar? Então, quantos metros por segundo, com quantos metros por segundo este pico está andando? Então, para saber isso, vamos escrever esta fórmula numa forma um pouco diferente. Então, se você tem um objeto indo com velocidade v, é uma função de x menos velocidade vezes t, certo? Então, se você tem, por exemplo, suponha que você quer saber a posição dele depois de t segundos. Então, a fórmula é x igual vt, certo? Então, ele começa no t igual a 0, no ponto 0. Então, no tempo t, ele vai andar a distância vezes t. Então, temos que escrever esta fórmula desta maneira, e a maneira para fazer isso é simples, é só escrever isso como... não quero tirar essas fórmulas, então eu vou reescrever. Então, psi também pode ser escrito dessa maneira.
Então, aqui, este R está andando, obviamente, esta onda está propagando na direção, em todas as direções. Mas se fosse uma onda andando somente numa dimensão, este R seria x. E agora podemos ver que o pico da onda está andando com velocidade v, mas para comparar essas duas fórmulas, eu tenho a fórmula que é o kv é igual a menos... Então, v é igual a menos... Agora, tem um sinal que é... eu queria mais... tá bom, o R aqui é sempre positivo, mas o fato que... Tá, eu vou consertar isso depois do break. Então, V, tudo bem, a menos a magnitude do V vai ser igual a W sobre K, que é igual a, usando que K é igual a 2π sobre lambda, vai ser 2π ômega vezes lambda. Ou também, 2π ômega é igual a... desculpa. 1 sobre K é igual a lambda sobre 2π. Agora está certo. Está certo agora? Tá bom. Sim. A velocidade que você está falando é velocidade linear? É velocidade... Eu não sei exatamente o que quer dizer linear, mas é velocidade da propagação da onda. A velocidade linear de uma onda é o ômega vezes o raio. É ômega vezes... Então, o ômega sobre 2π é igual à frequência. Então, é frequência vezes o comprimento da onda. É outra coisa. Você relacionado ao PMCU. Isso foi a velocidade de propagação da onda que ela está expandindo. A velocidade linear faz uma outra diferença. Tá bom. Tá, então, a velocidade... é dependendo desses parâmetros, não é independente desse W e K, o ômega e K. É a razão do ômega e K, que também pode ser escrito como o produto da frequência e comprimento da onda. Então, em geral, a velocidade é constante. Por exemplo, velocidade de som, velocidade de luz, é independente, é constante e independente do tipo de onda. Então, o que acontece é que, por causa desse ser constante, a frequência é inversamente proporcional ao comprimento da onda e vice-versa. Se tem algum comprimento da onda menor, a frequência é maior e vice-versa. O comprimento da onda de luz é menor se a frequência é maior. O azul tem comprimento da onda menor do que vermelho. Tá, então, esta fórmula aqui vem olhando esta função aqui, para ver como que estes picos vão propagar. Sim. Sabendo que a frequência angular diz respeito ao tempo e o K é o comprimento dessa onda... K é o inverso do comprimento da onda. Sim, é aqui. Pergunta? Tá, então, esses são fatos sobre onda de água. Agora, só para você saber,
a velocidade de uma onda d'água não é constante, não é como o som. Ele depende da profundeza da água. Então, se você olha uma onda, por exemplo, andando na praia, a velocidade vai mudar. Por causa obviamente, está ficando mais e mais perto da praia. Então, tem alguma pergunta sobre essas fórmulas? Então, é matemática, mas tudo bem. Eu comecei com água só porque vocês já conhecem esse tipo de onda. Mas agora vamos repetir para o som, que talvez seja mais interessante. Alguma pergunta? Eu não entendi muito bem como você passou dessa fórmula para aquela. Esta fórmula para aquele aqui. Tá bom. Então, os dois fórmulas são funções do T e R, mas eu escrevi esta fórmula aqui de um jeito que eu queria escrever esta fórmula como função só eu escrevi X, mas podia ter sido E. Então, vamos escrever R mais VT, assim não tem problema disso, não. Então, este aqui é uma função do RT, mas é escrito de outra forma, porque eu fatorizei um K fora. Então, para fatorizar K fora, este vai determinar o V, porque tem a propriedade que K vezes V, para bater com isso, vai ter que ser igual a ômega. Então, essa é a fórmula que eu escrevi aqui. Então, para comparar essas duas fórmulas, a única coisa que tem que fazer é supor que K vezes V é igual a ômega. Tá claro? O K vezes V dá a frequência angular? Desculpa? O que dá o K vezes V? Então, o K vezes V, sim, tem que ser igual à frequência angular. Que é a mesma... Essa implica que V é igual à frequência angular dividida por K. Então, essa é a velocidade. Então, consegui expressar a velocidade em termos desses dois parâmetros. Então, são relacionados, não são um parâmetro independente. Então, como eu falei, em água, embora esta fórmula é válida, a velocidade não é independente das propriedades da onda. Mas, em som, ao menos no ar, a velocidade é constante. Eu até escrevi, velocidade no ar para som no ar é igual a 343 metros por segundo. Então, esse é independente das outras propriedades da onda. Então, tem alguma pergunta antes que eu tiro isso da lousa? Então, acho que tudo está sendo gravado, então tem o vídeo que você pode acessar depois. Mais perguntas? Tá, então agora eu quero escrever o som. Então, esta fórmula aqui ainda vai ser válida. Mas, obviamente, em vez de visualizar como se visualiza a onda da água, você vai ouvir o som. Porque o som, o que o som faz é... Você tem uma variação de pressão do ar, que seu ouvido também é muito sensível. Então, quando esta onda de pressão de ar chega até seu ouvido vibra com a mesma frequência como a vibração deste som. Então, o que você escuta é a frequência. Você não quer saber a velocidade de som, porque a velocidade de som é constante. Então, mas seu ouvido, ele vibra com a mesma frequência desta onda e você escuta a frequência como notas diferentes.
Então, qual é a sensibilidade do seu ouvido? Então, eu já falei que você pode ouvir uma variação enorme de pressão de ar. Então, só para saber, a amplitude para som, as pessoas usam unidade de decibels. Então, zero decibels é o som mais fraco que alguém pode ouvir, que é como 10 a menos, não sei, acho que 10 a menos 5 vezes a frequência do ar. A pressão do ar, desculpa. Se você chega até 140 decibels, esse já dá dor no seu ouvido. E cada 10 decibels vai... então, as unidades são logarítmicas. Acho que não é tão importante você saber o... Então, esta é a medida que é usada para... essa se chama pressão atmosférica. Essa seria a intensidade do som correspondendo a 0 decibel. Esta aqui corresponde a 200. O PA é Pascal ou é em ATM? Eu acho que você tem razão. Eu não lembro. É Pascal? PA? É Pascal. Tá. Pascal também não dá de pressão, mas eu não sei se é em atmosfera ou... Eu acho que você tem razão. Eu acho que eu confundi. Deixa eu me corrigir. Eu acho que o Pascal é igual a 10 a 5. 10 a 5 Pascal é igual a pressão atmosférica. Eu vou checar durante o intervalo, mas eu acho que você tem razão. Acho que esse Pascal, acho que eu confundi com pressão atmosférica. Então, esse aqui é 10 a menos 10, o pressão atmosférica. Então, 10 a menos 5 Pascal é 10, porque essa relação aqui, Pascal é 10 a menos 5. Tá, então, para cada... Quando você aumenta o decibéis, você, obviamente, está aumentando enormemente a pressão do ar que você está ouvindo. Agora, outra propriedade, então, além de ouvir a intensidade, obviamente, você pode também ouvir frequências diferentes. Agora, lembra que, porque a velocidade de som é constante, o comprimento da onda está relacionado com a frequência. Então, a variabilidade que você consegue ouvir vai de 20 flutuações por segundo até 20.000 flutuações por segundo. Então, este é o tom, frequência mais agudo que você consegue ouvir. É mais grave, e esta é a frequência mais aguda. Obrigado. Então, esta é a frequência. A pessoa usa a unidade de Hertz, que é só o nome de um físico, para significar 1 por segundo. Então, esse seria 20 Hz, esse seria 20.000 Hz. Agora, o comprimento da onda, obviamente, está inversamente proporcional a isso, porque a velocidade é constante. Então, se dividir isso por isso, você vai descobrir o comprimento da onda. Então, este corresponde... Comprimento da onda é lambda, é velocidade dividida por frequência. Então, velocidade dividida por frequência é mais ou menos 340 dividido por 20, que vai dar, acho que 17 metros. Se não fiz erro, então, o comprimento da onda do som mais grave que você escuta tem um comprimento de onda de 17 metros, que é enorme. Eu acho que não fiz erro. Agora, este aqui, dividido por 20.000. Então, este vai ser 17 dividido por 1.000 metros, que é, acho que, 17 milímetros.
Então, esse seria o comprimento da onda menor que você consegue ouvir. Tá, tem alguma pergunta sobre isso? Então, seu ouvido é muito sensível. Agora, tem animais com ouvido até mais sensível do que você. Tá, alguma pergunta? Tá, então vamos ouvir alguns sons. Eu trouxe até alguns instrumentos para você ver. Então, tem a velocidade de som no ar, que é 343 metros por segundo. Mas você pode produzir som excitando ou alguma coisa vibrando. Então, o instrumento musical tem essa propriedade. Ele produz um som com uma certa frequência que depende, obviamente, do instrumento. Então, tem instrumentos de sopro, tem instrumentos de cordas. Então, a ideia é sempre você estar produzindo um som com uma certa frequência, este som está propagando no ar e depois seu ouvido escuta essa frequência. Tem um sino ali também. Desculpa? Um sino ali também. Eu não entendi o que você falou. Seno? Sino? Também produz som. Tudo bem, sim. Tá, tudo bem. Tem um mais grave. Mais agudo. Então, para saber qual frequência o instrumento musical vai produzir, você tem que saber a propriedade do instrumento mesmo. Então, tem uma corda que tem um comprimento. Agora, a vibração da corda é uma onda transversal, porque o movimento da corda é perpendicular à direção da propagação da onda. Então, a corda tem um comprimento, obviamente esse comprimento aqui, que vai ser o lambda, e tem uma certa frequência. E para descobrir a relação entre o comprimento da onda e a frequência, você tem que saber a velocidade, porque a relação é sempre isso aqui. Então, sabendo o comprimento e velocidade, você consegue calcular a frequência. Então, a velocidade da propagação da onda, ele depende de vários fatores. Depende, primeiro, que tipo de corda que é. Então, corda pode ter densidades diferentes. Então, tinha esta fórmula aqui, que relaciona a densidade do ar e a velocidade do som no ar. Agora, tem a mesma fórmula para a corda tem uma propriedade de tensão. Então, quando a corda... Tá, então vamos fazer o experimento depois. Mas a tensão, acho que as pessoas sabem, quando você estica a corda, a tensão é maior. Então, tem a velocidade que tem esta fórmula aqui. Então, usando esta fórmula aqui, você consegue calcular a frequência, certo? A frequência é igual à velocidade dividida por lambda. Então, é igual a tensão dividido por densidade. As pessoas usam μ para densidade. E agora eu tenho que dividir por lambda, certo? Para calcular a frequência. Então, essa é a velocidade. E agora eu tenho que dividir por lambda. Então, sabendo o comprimento da corda, e a tensão e a densidade da corda, eu consigo calcular a frequência.
Tá, agora eu posso dar um exemplo. Então, aqui é um instrumento que tem 4 cordas, certo? Mas cada corda tem uma densidade diferente. Sim? Eu não entendi o que é o Mi. O Mi é densidade. Eu vou escrever densidade, é mais fácil. Então, chama densidade linear, é densidade de massa. Então, esta corda é mais grossa, então a densidade por centímetro é maior do que essa aqui. Então, tem 4 cordas, eles têm comprimentos iguais. Então, o lambda é igual. Mas a tensão é parecida, mas as densidades são diferentes. Então, quando a densidade é maior, vai ser mais grave. Quando a densidade é menor, vai ser mais agudo. Então, esse fator aqui implica porque as 4 cordas produzem notas diferentes. Agora, para mudar a tensão, eu posso mudar a tensão sem mudar a densidade, só apertando aqui, que estica a corda. Então, esse seria... Estou diminuindo a tensão. Se aumenta a tensão, está ficando mais agudo. Então, você usa este fator aqui para afinar o instrumento, porque estes aqui afinam se você quer que fique mais agudo ou mais grave. Agora, finalmente, tem este fator aqui. Então, se o comprimento é menor, se eu coloco meu dedo aqui, estou diminuindo o comprimento. Certo? Então, vou tentar fazer com... Então, está ficando mais e mais agudo porque o comprimento está ficando menor e menor. Então, todos esses fatores aqui entram quando você quer calcular a frequência. E, obviamente, quando você constrói um instrumento, você usa esses fatores para produzir as frequências desejadas. Tem alguma pergunta? Tem a gente mudar a densidade da corda ou assim você consegue? Não, a densidade de corda é só se você produz outra corda. A densidade é fixa. Então, você tem que comprar outra. Outra pergunta? Instrumentos de sopro. Tá, então vamos fazer sopro. Então, sopro... A velocidade agora vem do ar, certo? Porque você não tem 4 cordas diferentes, você só tem um ar. Mas você pode mudar o comprimento. Então, você só tem um parâmetro e a densidade é a densidade do ar. Então, este aqui para sopro é a velocidade de som no ar, é 343 metros por segundo. Então, este não pode modificar. Mas isso você pode modificar. Então, a maneira para modificar é você tem aqui furos. Então, se você cobre todos os furos, o comprimento da onda é o flauta inteira. Quando eu começo a abrir aqui, o comprimento diminui, porque estou essencialmente cortando o tamanho da flauta. Então, quando eu começo a tirar os furos, vai ficar mais e mais agudo. Certo? Então, essa é a maneira que o instrumento de sopro funciona. Você tem furos que essencialmente diminui o tamanho efetivo do comprimento da onda. Então, o trompete, por exemplo, tem... O comprimento da onda é enorme porque, por exemplo, ele está... O tubo está... Como que fala? Embrulhado aqui. Então, se você abre aqui, você pode efetivamente diminuir esse tamanho desse tubo aqui. Sim? Violino. Tá, violino é igual a este cavaquinho. Mas você não precisa. Sim. Você faz o... Tá, então como que é o violino? Então, o violino... Então, você tem as cordas aqui, você tem o arco aqui,
Mas também tem os dedos aqui, que você aperta. Então, é verdade, uma mão está só tocando o arco, mas a outra mão está mudando o tamanho aqui. Mas o atrito não gera diferença? Tá, então, O atrito da própria... então, esse dedo aqui, tá só, a única função dele é diminuir o tamanho da corda. Esse dedo aqui está criando a vibração igual que na onda da água você está jogando uma pedra. Então, uma mão, um dedo está produzindo a onda. O outro está só ajustando o tamanho da corda. Então, a única finalidade daquela cordinha é... O arco o arco. é exatamente para jogar a pedra, é para criar a onda. Não é para diminuir o tamanho da corda. Então, o atrito não faz diferença nenhuma no som. O atrito é que está fazendo essa função. Ele está puxando a corda. Então, atrito é para puxar a corda. Obrigada. Uhum. Boa pergunta. Então, tensão, eu acho que é força por... Agora é por metro ou por metro quadrado? Eu chutaria por metro quadrado, mas... Mas parece que uma corda é unidimensional. Então, outra vez, no intervalo vou confirmar, mas eu acho que... Mas não tem unidade. Tem unidade. Dimensional. Desculpa? É tipo, tem unidade? A tensão ela Se você quer uma palavra que quer dizer uma unidade de tensão, tem. Eu vou procurar, mas é o nome de alguém que conseguiu colocar o nome dele. Por exemplo, o Hertz é 1/segundo. Então, tem nomes para tensão, mas eu não sei. Eu tenho que fazer o Google e achar. Outras perguntas? Tá, então, eu não sei quando vocês querem fazer intervalo. Eu vou falar mais... O intervalo é 15 minutos ou quanto tempo? 20. Então, vou... 10 minutos, assim? Não tem nada a ver com instrumentos, mas por que é mais fácil você ouvir o que está atrás da parede, se você pôr um copo no seu ouvido, do que se você pôr só o seu ouvido? Tá, então, seu ouvido tem uma certa sensibilidade. Mas se você tem um copo, então você tem o ar que está vibrando, que está entrando no seu ouvido. Agora, se você tem um copo aqui, você está colecionando não somente o ar que está entrando diretamente no seu ouvido, ele também está batendo aqui e batendo aqui. Então, ele está colecionando mais ar. É como um telescópio que está... Se você quer pegar luz de vários lugares, então ele focaliza para seu ouvido. Então, o copo está ajudando o seu ouvido a sentir toda a informação sobre o ar, a frequência da pressão do ar. Então, outras perguntas? Desculpa. Esse efeito do copo é o mesmo efeito que ocorre, por exemplo, na caixa de um violão? Sim. No corpo? Sim. Então, por que é preciso o corpo do violino, o violão? Então, tem uma corda que está vibrando. Por que é preciso o resto? Então, esta madeira aqui está vibrando com a mesma frequência como a corda. Então, a corda emite um som que tem uma certa frequência e a membrana desse cavaquinho também está vibrando com a mesma frequência. Então, está amplificando esta frequência. Então, sim, é a mesma coisa, ele amplifica.
E, obviamente, violinos maiores têm a possibilidade de ressonar até melhor do que violinos mais baratos. Sim. Então, ondas da mesma frequência se ampliam, certo? Ondas o quê? Ondas da mesma frequência. Sim. Então, se eu falar, sair uma quantidade de energia, mas se eu falar, por exemplo, dentro de um cano, como o ar é mais comprimido, essas ondas que estão juntas ali vão se somar, se elas são mais altas, ou só vai sair mais concentrado? Eu perdi parte. Então, você está falando, tudo bem, quando você... Falando assim normal, eu sou distribuído em todas as direções, certo? Sim. Se eu falar, por exemplo, de um cano ou alguma coisa assim, a massa de ar é menor. Elas vão se somar ou simplesmente só vão estar mais concentradas? Eu acho que a pressão dentro do cano é igual com a pressão normal. Mas o cano, porque ele tem um certo formato, ele vai ter certos ressonantes que são diferentes. Então, por exemplo, a flauta tem essa propriedade. Então, é um cano, mas obviamente, ele vai ressonar quando o comprimento deste cano é o mesmo comprimento como o comprimento da onda. Então, ele vai amplificar algumas frequências, não todos, mas as frequências que estão relacionadas com o comprimento, sim. Parte da energia não é perdida para o cano, por exemplo, não é transferida para isso, então ela passa de volta para o meio, ela entra na flauta, aí ela ressoa, a parte ressoa, a outra parte passa para a flauta e sai, ou gera outro tipo de energia? Tá, então tem calor, tem outros tipos de energia além do que esta onda de som. Então, a flauta vai começar a aquecer se você toca. Então, o ar vai ficar mais quente. Então tem... Dentro da flauta, a onda vai se propagar assim ou ela se propaga daquele jeito que você diz? Tá, então essa vem outra pergunta que eu vou falar um pouco agora e depois do intervalo. Então, a flauta e o cavaquinho pode estar vibrando na mesma frequência, mas você escuta que são instrumentos diferentes. Então, o fato é que se você tem uma corda, suponha que tem comprimento de onda assim. Então, esse seria um tipo de onda que podia formar. E o comprimento dessa onda é igual ao comprimento do violino. Mas tem outras ondas que também pode formar. Então, o que quer dizer formar? Então, os extremos da corda é fixo, certo? Então, esses pontos aqui não dá para movimentar. Mas tem outras ondas que podem formar que são desse tipo aqui. Certo? Esta é uma onda que tem comprimento de onda metade do tamanho do outro. Porque, olha, eu consegui caber duas ondas no mesmo comprimento. Então, embora este tenha comprimento, chama isso lambda, este aqui tem comprimento só lambda sobre 2. E também pode ter um com lambda sobre 3. Então, eu vou tentar fazer. Então, esse vermelho aqui tem lambda sobre 3. Tem 3 deles dentro do mesmo comprimento. E todos estes são possíveis e, de fato, quando você toca uma corda aqui, ele está vibrando de todas essas maneiras. Agora, então você vai ter 3 ondas, a soma dos 3. A função aqui vai ser uma frequência com frequência... Então, teria frequência F1,
certo? O F1 seria correspondendo a este lambda aqui. Depois teria o F2, vou usar outro. Finalmente F3. Então, F1, usando a fórmula aqui, esta velocidade, você põe que está na mesma corda, então este é constante. Então, este vai como velocidade sobre o comprimento da onda, este lambda aqui. Mas porque isso é lambda sobre 2, este vai ser igual a 2 vezes sobre lambda. Certo? Porque o comprimento desta onda é metade dessa. E este último vai ser 3 vezes. Etc. Então, você pode ter 4 vezes, 5 vezes, etc. E quando eu produzo uma nota num acorde de cavaquinho, este vai ser o mais forte. A amplitude desta onda vai ser maior. Mas esses ainda vão estar presentes e, de fato, a mistura dessas frequências diferentes vai dar o timbre que você escuta, que corresponde a este instrumento aqui. E este aqui podia ter a mesma propriedade que tem nestas ondas diferentes, mas a razão destas, ou a intensidade relativa destas frequências diferentes, vão ser diferentes para uma flauta, que para cavaquinho, que vai violino, etc. Então, por isso você escuta timbres diferentes. Sim? Tá, então, é difícil definir, mas uma definição seria, você tem várias frequências diferentes e o timbre seria a proporção relativa de cada frequência diferente. Então, para um músico, o timbre é só o som que ele escuta do instrumento, mas matematicamente é isso. Tá, então qual é a... Eu vou dar um exemplo, que é muito fácil aqui, que eu consigo produzir este segunda... Então, este se chama fundamental. É a nota fundamental. E este aqui se chama primeiro harmônica, porque e esse seria a segunda. Eu vou... Se você faz a mesma coisa que eu fiz antes, cobre todos os furos. Agora, se eu tiro este dedão aqui, o que acontece é que a frequência, a intensidade relativa desta segunda vai aumentar. Então, ele vai começar a excitar esta frequência aqui. Então, ao invés de ser esta nota aqui... Desculpa. Estou deixando alguma coisa. Esta segunda frequência é 2 vezes o primeiro. É 1 octavo para a pessoa que sabe de música. Então, aqui seria uma frequência, só para você ouvir. 440 Hz. Agora, se eu faço 2 vezes, você vai ver o outro. Então, o outro seria 880. Vamos lá. Vou tentar fazer os dois juntos. Acho que posso fazer assim. Então, aqui é 880. Aqui é 440.
depois... é muito alto. Tá, depois do intervalo, vamos aprender mais sobre essas coisas. Acho que tem coisas em cima para comer.